E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo aí de uma aplicação prática de uma modelagem de regressão linear em Python. Sou o professor Rafael e nesse vídeo vocês vão aprender como interpretar um output de modelagem de regressão, como formatar e como inserir os dados no modelo de regressão, que função usar para isso, e também como mensurar ali alguns indicadores de acurácia desse modelo, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo. Tá, vamos lá. Primeiramente, vou apresentar para vocês os dados que a gente vai estar usando, tá? A gente vai usar uma base de dados real, tá? Que é uma base de dados que foi obtida no Ministério da Saúde americano, tá? Então, o que nós temos é uma base de dados que está em Excel aqui, então vejam que para puxar ela a gente tem que usar o read underline Excel em vez do familiar read underline CSV, tá? Eu já importei aqui as bibliotecas que possivelmente a gente vai usar nessa análise, já rodei. Então para vocês darem uma olhada nessa base, ó, vamos primeiro pedir aqui, dar uma olhada no formato dela, né? Só rodar aqui primeiro. Dá uma olhada no formato dela. Então são 3.047 linhas e 32 colunas, tá, pessoal? Então o que é cada linha dessa base? Cada linha é um condado americano, tá? Que é como se fosse um distrito, lá. Então eles têm 3.047 distritos, tá? E a gente tem alguns dados médicos bem interessantes, tá? Então deixa eu, como aqui em cima não mostra todas as colunas, vamos pedir aqui um columns, né? Para a gente dar uma olhada nas colunas para vocês entenderem bem. Então o que temos aqui? Para cada condado, a gente tem algumas coisas interessantes. A gente tem mortes por ano, tá? Mortes de câncer por ano, tá, pessoal? Essa base de dados tem o foco na temática de câncer. Então, o número de dados de mortes por ano. Aqui a gente tem a taxa de mortes anuais, expressa em número de mortes por 100 mil habitantes, tá, pessoal? Que é bem interessante. Então, é a mortalidade por câncer de cada condado. E aí a gente tem alguns outros dados, como população, mediana de renda, percentual de população em estado de pobreza, mediana de idade, vamos lá, percentual de pessoas casadas. Essas aqui são variáveis que de educação, ou seja, por exemplo, essa daqui, ó, BET-DEG, ela é o percentual de pessoas com nível superior, tá, pessoal, que tem 25 anos ou mais para cada condado, o número de pessoas empregadas, o número de pessoas desempregadas, tá, em percentuais também. Essa aqui é bem interessante, ó. Private coverage e public coverage, a gente tem o percentual de domicílios que tem uma cobertura de saúde privada, tá? E enquanto o public coverage, o percentual de domicílios com cobertura de saúde pública, tá? Temos o percentual de algumas raças, né? Raça branca, preta, asiática, percentual de casas com pessoas casadas e aqui birth rate é a taxa de nascidos, tá? Taxa de nascidos a cada 100 mil pessoas, tá? Bom, legal, né? Então, o que eu vou propor aqui, pessoal, é que a gente faça o seguinte estudo. Vamos tentar fazer um modelo que explique a taxa de mortalidade por câncer segundo determinadas variáveis independentes que a gente possa achar que pode ter alguma influência sobre essa taxa de mortalidade, tá? E vamos estudar isso então, tentar fazer um modelo que possa inclusive prever a taxa de mortalidade no caso da gente no caso da gente ter esses novos dados para um novo período, por exemplo, a gente conseguiria estar prevendo essa taxa de mortalidade de câncer por meio desse modelo de regressão linear também, tá? Então, o que eu sugiro que a gente faça, pessoal? Primeiro a gente pode começar, tá? Se fosse, assim, eu considero uma boa prática, né? Poderia ser a gente criar uma matriz de correlações, né? De todas as variáveis intervalares que a gente tem aqui para a gente dar uma olhadinha em algumas coisas que podem ser interessantes, tá? Então vamos fazer isso usando o Matplotlib, por exemplo, tá? A gente pode determinar no Matplotlib o tamanho da figura, né, pessoal? Então vamos colocar aqui 20 e 20, como a gente tem muitas variáveis, acho que tem que deixar um tamanho maior, tá? Depois dessa declaração, vamos fazer pelo Seaborn mesmo, na verdade, aquele heatmap que a gente já aprendeu, né? Da função correlação do pandas com v mínimo é menos 1, né? Que é o menor valor de correlação possível, v max igual a 1
E vamos pedir os rótulos, pessoal. Anote igual os rótulos de dados, tá? Para ficar bem legal. Para a gente conseguir ver também a intensidade da correlação, né? Pode demorar um pouquinho para rodar, porque tem bastante variável. Olha aí, então a gente tem uma matriz bem grande, né? Nem sei se é a melhor forma de visualizar isso aqui, pessoal. Mas vamos pegar na nossa variável que interessa aqui, por exemplo. Ó. Vou pegar aqui Target Death Rate. Vamos pegar ela aqui embaixo. Onde é que ela tá? Vamos ver aqui, ó. Target Death Rate, mortalidade por câncer. Vamos ver com o que ela mais se correlaciona aqui. Olha aqui, vamos lá. Tem um menos 0,49 aqui, ó. Pessoas com ensino superior, percentual de pessoas com ensino superior tem uma correlação negativa com a mortalidade. Pessoas empregadas têm uma correlação negativa com a mortalidade. Ó, o percentual de cobertura de planos de saúde privada, né? Percentual de domicílios que têm saúde privada, acesso à saúde privada também está negativamente correlacionada à taxa de mortalidade por câncer, né? É interessante, assim como cobertura pública, a gente tem uma correlação positiva, né? Infelizmente, aí parece que pessoas com cobertura de saúde privada têm menor mortalidade por câncer, né? Infelizmente. A gente sabe que a gente não está falando de causa e efeito, a gente está falando apenas de associação, né? Vamos lá. Raça branca aqui também, ó. Uma correlação baixa, mas uma correlação negativa também com a taxa de mortalidade, enfim. É interessante. Bom, então a gente também poderia simplesmente usar aqui a função do Pandas, né, pessoal? Se a gente, porque para quem não gostou dessa visualização, essa daqui ela fica um pouco mais limpa, né? Como se fosse um data frame, tá aqui as correlações, tá? Beleza, então vimos isso, o que mais que a gente pode fazer? Descrever a variável dependente, acho que é legal. Vamos dar uma olhada num boxplot, da variável de mortalidade. Vamos dar uma olhada aí. Então, por Seaborn, a gente pede y, df, o nome da variável que é Target Death Rate. Dá uma olhada nesse boxplot aí dos condados americanos. Ó, podem ver que a gente tem aqui, a gente dá para considerar que tem um outlier até de certa forma expressivo, né? Mais de 350 aqui mortes por câncer em 100 mil habitantes por ano, então é bem maior do que a nossa média aqui, que está em torno de 170, né? É interessante, tem um limite superior aqui em 250, limite inferior aqui um pouquinho mais de 100, alguns outliers para baixo, alguns outliers para cima, né? Pelo menos de acordo com o critério do boxplot. Mais 50% dos valores estão concentrados aqui entre 160 e um pouquinho menos de 200 ali, né? Então a gente já tem uma bela ideia aí da descrição desses dados da nossa variável dependente, tá? Ok, então eu fiz no lugar errado aqui, né, pessoal? Vocês viram que eu coloquei errado aqui, peço perdão, né? Eu tinha colocado anteriormente aqui pra gente fazer essa descrição aqui em cima. Legal. Bom, o que a gente tem que fazer, pessoal? Eu já deixei até as minhas variáveis aqui declaradas, tá? Mas o que a gente precisa fazer? O primeiro passo é declarar o que é a nossa variável alvo e as nossas variáveis preditoras, tá? Eu achei que um modelo interessante que a gente poderia avaliar, que eu acho que faz sentido, tá? É esse modelo aqui, ó. A gente declara como y, então, a variável dependente, que é a target death rate, né? E aí a gente declara um data frame com as colunas das nossas variáveis independentes. Eu puxei idade, renda, percentual de pessoas desempregadas, percentual de cobertura por saúde privada, percentual de pessoas brancas, taxa de natalidade, tá? E aqui eu coloquei até, pessoal, isso aqui eu pensei em ser uma variável de controle, tá? Porque a taxa de pessoas, taxa de mortalidade, de certa forma, eu acho que pode estar simplesmente relacionada com as pessoas nascem, sabe? Sei lá, me veio isso na cabeça, eu não fiz um estudo aprofundado sobre isso, evidentemente, mas enfim. Resolvi colocar aqui para a gente controlar por esse fator, tá? E aí temos também aqui aquela variável que a gente viu que estava bem correlacionada, que é o percentual de pessoas que têm ensino superior no condado, tá? Já declarei elas aqui, tá? A gente roda elas, ok? Por que eu não posso colocar aqui, pessoal, o percentual, por exemplo, de pessoas empregadas, tá? Porque provavelmente esse percentual de pessoas empregadas vai estar extremamente correlacionado com o percentual de pessoas não empregadas, né, pessoal? Possivelmente uma coisa até complementar a outra. Então, como vocês viram no material anterior que eu compartilhei,
variáveis com excessiva correlação, não é legal que a gente inclua no modelo, tá? A gente tem que observar isso também na hora de selecionar as nossas variáveis aqui. Tá? Então, a gente concluindo alguma coisa sobre o percentual de desemprego, a gente automaticamente conclui alguma coisa sobre o percentual de pessoas empregadas também, né? Uma vez que as coisas são opostas ali. Bom, para a gente fazer esse modelo, pessoal, como que funciona no Stats Model, tá? Stats Models é muito simples, tá, pessoal? A gente cria uma instância chamada modelo, né? Então vamos chamar aqui de model mesmo. E no Stats Models o nome da função é OLS, tá? O que é OLS? OLS é um dos algoritmos da regressão linear, tá? Existem vários, tá, pessoal? Esse é de longe o mais usado, tá? Ele é um algoritmo que vai atuar minimizando os erros ali, tá? Então, eu sugiro que inicialmente vocês se familiarizem com ele, tá? É o que a gente vai usar, é o que é mais amplamente usado. Então, eu sugiro que a gente mantenha isso para efeitos do nosso aprendizado aqui, tá? Então, o algoritmo de regressão linear é o Ordinary Least Squares, que é abreviado como OLS, tá? Dentro dele a gente vai colocar o quê? Primeiro a variável dependente, que é aquele array ali, e segundo as variáveis independentes, que é o array x. Se fosse só uma variável independente, seria um modelo de regressão linear simples, né? Como a gente tem várias, é um modelo de regressão múltipla. Correto, pessoal? Então vamos seguir aqui. O que mais que a gente precisa declarar aqui, pessoal? A gente declara também uma instância chamada resultados, tá? Que nada mais vai ser do que essa instância do modelo que a gente já criou. E a gente pede um fit. Fit vem do inglês ajustar, tá, pessoal? Que a gente quer ajustar esse modelo aqui. Professor, poderia ter colocado o fit direto aqui? Poderia, tá? Mas eu gosto de criar duas instâncias assim, porque algumas manipulações depois a gente pode fazer só com a instância do modelo, né? Ou as outras vão ser com os resultados aqui, enfim, eu gosto de criar sempre duas, tá? Então a gente pede para ajustar esse modelo aqui, tá? A gente pode rodar já, né? Ele não tem output nenhum por enquanto. A gente precisa então, agora que a gente tem um modelo ajustado, a gente pede a função summary dele, tá, pessoal? A gente pede a função summary, que vai dar o output com as estatísticas que a gente precisa, tá? Então vamos lá. Beleza. Bom, nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar cortando o vídeo para não ficar muito longo, tá? Aqui a gente então aprendeu a declarar as variáveis, né? Fizemos algumas análises exploratórias antes, declaramos as variáveis e rodamos o modelo. No próximo vídeo a gente vai então interpretar esse output aqui, beleza? Então nos vemos no próximo. Tchau, tchau.